Bom dia. Bom dia, tudo bem com vocês? Fala francês. O francês aí na vai justificar esse bônus. Obrigada pela presença de todo mundo, pela presença aqui dos participantes. Pessoal do Zoom, muito obrigada. Simone está aí com a câmera aberta, tudo bem? Podemos começar então. A nossa. Deixa eu pegar um pouquinho. Chega mais para trás. Aí. O nosso lançamento ele vai ser dividido em blocos, porque como vocês podem ver, são 5 livros, né? Então a gente tem 2 blocos. O primeiro bloco será um diálogo entre a professora Francilaide e a professora Lúcia, e o segundo entre os professores será a professora Maria Clara e Padre Valdeci. Então vamos começar. Agradeço a presença dos organizadores, que aqui estão, a professora Maria Clara e Padre Valdeci, que dedicaram seu tempo para pensar, organizar, corrigir e apurar os artigos dos comunicadores para que pudéssemos obter um conteúdo que indica a reflexão sobre o surgimento, história e os impactos da carta encíclica Laudato Si. A publicação das obras foi resultado das muitas falas, conferências, mesas e comunicações. Nessa coleção, os leitores encontrarão reflexões e descobertas que a Laudato Si despertou nesses 10 anos de história a serviço do bem da casa comum. Os leitores também encontrarão trabalhos e leituras de interface com diversos saberes, que abrilhantaram o simpósio e essa coleção. Já estão à mesa aqui a professora Maria Clara e Padre Valdeci. O professor Valdeci Gonzaga é doutor e mestre em Teologia Bíblica pela Pontifícia Universidade Gregoriana, possui pós-doutorado pela FAGE e está realizando o segundo pós-doutorado junto ao programa de pós-graduação em Teologia da PUC do Rio Grande do Sul. Atualmente, é diretor e professor de Teologia Bíblica do Departamento de Teologia da PUC-Rio. É criador e líder do grupo de pesquisa Análise Retórica Bíblica Semítica. A professora Maria Clara Luquete Bingman é graduada em Comunicação Social e Teologia pela PUC do Rio de Janeiro. É mestre em Teologia pela mesma universidade e doutora em Teologia Sistemática pela Pontifícia Universidade Gregoriana. Durante 43 anos, foi professora do Departamento de Teologia da PUC-Rio. Durante 10 anos, dirigiu o Centro Loyola de Fé e Cultura da mesma universidade. Durante 6, foi decana do Centro em Teologia e Ciências Humanas da PUC-Rio e tem experiência na área de teologia, com ênfase em teologia sistemática, atuando principalmente nos seguintes temas: Deus, alteridade, mulher, violência e espiritualidade. Atualmente, seus estudos e pesquisas vão na direção do pensamento e escritos de místicos contemporâneos e da interface entre teologia e literatura. Em 2024, foi nomeada pelo Papa Francisco consultora para a Secretaria-Geral do Sínodo sobre Sinodalidade e é ganhadora do Prêmio João Batista Libânio de 2025. Eu passo a palavra agora da abertura para os organizadores do livro, da coleção. Bom dia a todos e a todas. O meu nome é Estalico. Primeiro, eu agradeço o carinho e a presença de todos, em nome do departamento, como diretor, e em especial, é claro, a cada um e a cada uma dos autores e autoras que colaboraram na obra, e de todo o pessoal que trabalhou no simpósio. Essa fala inicial é sobre o simpósio em si e sobre as obras. Bom, o simpósio nasceu em 2024, quando nós, inclusive, tomamos alguns cafezinhos, fizemos algumas conversas entre nós, e estava em vista justamente dos 10 anos. Este que, sem sombra de dúvida, deverá passar como um dos maiores e mais importantes documentos do Papa Francisco, porque ele tocou em um ponto que é crucial, não apenas, digamos, para a igreja, mas eu diria mais, é muito mais para a humanidade em si, para o planeta em si, do que para a igreja. Então, é um voltar-se para fora. E tendo em vista o mês
da publicação do documento, que foi em maio, então nós logo já indicamos maio, até mesmo que é um costume nosso fazer encontros, simpósios, congressos, às vezes no mês de maio, ou se avançamos muito no mês de junho e no segundo semestre. Então, maio parecia uma coisa realmente espetacular em termos de data e dava condições de poder convidar. E, neste primeiro momento, nós, então, fomos estruturando, e nesse sentido gostaria de agradecer ao nosso Bruno Albuquerque, porque ele aceitou carinhosamente fazer a função de secretaria do trabalho lá atrás. E é óbvio, a ideia, Bruno está ali, a ideia era fazer um evento acadêmico. Nós sempre falamos disso daí, fazer alguma coisa que seja uma cooperação acadêmica. O que é academia em termos aqui para nós na PUC-Rio e também nas demais universidades do continente, nós teríamos a dizer. Então, como é que a academia, dentro das suas universidades, as universidades receberam este documento e puderam trabalhar. Então, na investigação, na pesquisa, na publicação e depois também eclesialmente. O que a Igreja na América Latina também trabalhou. Então, procuramos envolver as universidades da COCT. Enquanto presidente da COCT, o que as universidades da rede COCT têm trabalhando, o que a REPAM, que nasceu neste período, está trabalhando, mais ainda, o que cada uma das realidades eclesiais e não eclesiais estavam trabalhando neste momento. E aí sim, fomos descobrindo pessoas, homens e mulheres. Nós nos pautamos por este dado também, que nós deveríamos ter a participação na simetria de gênero de pesquisadores e pesquisadoras que pudessem colaborar. Individualizando ou individuando, vamos dizer assim, isso daí, nós também estabelecemos aqueles 4 eixos temáticos que para nós foram importantes em termos de trabalho, que depois resultaram nas publicações e, ao mesmo tempo, puderam dar um norte para as comunicações. Então, o evento aconteceria de forma híbrida. Por quê? Porque nós tínhamos pessoas da América Latina todinha e pessoas da Europa que participariam conosco. Então, a questão é óbvio, econômica, essa sempre tem um piso, trazer pessoas do mundo todo não é uma coisa tão fácil, mas não apenas pela economia, nem sempre nós iríamos encontrar a disponibilidade de professores e professoras que estiveram conosco, porque era online também essa possibilidade foi dada. Toda a estrutura foi montada e estes eixos na teologia bíblica, teologia sistemática, teologia pastoral, teologia e interdisciplinariedade, tudo isso pautou ali o trabalho que nós temos. Também foi pensado, além de Laudato Si, o que teve de impacto Laudato Si, por exemplo, com Fratelli Tutti, Querida Amazônias, ainda no pós-pandemia, o que isso significou e o que isso pode significar para nós, e por fim, Laudate Deum. Ora, tendo visto isso daí, pareceu-nos que seria então uma ótima, excelente oportunidade para poder realizar o evento. E aí entro rapidamente no segundo ponto. Como que nasceu a ideia de se publicar? Primeira coisa, a publicação ela não é apenas, digamos, aqui no formato livre, ou impresso ou e-book, em termos livre. Mas nós temos todo este material em 17 vídeos disponibilizados, abertos gratuitamente, para que quem não pôde acompanhar lá no dia pudesse acompanhar, pudesse assistir. Quem acompanhou e quisesse revisitar o tema. Depois, eu, como diretor do departamento, tenho buscado também o seguinte: se é possível que uma publicação saia nos 2 formatos, então que ela saia. Se era uma coisa, vamos dizer assim, que o departamento vai disponibilizar nos 2 formatos. Ela tem um alcance muito grande em termos de
e-book livre distribuído gratuitamente. E depois é óbvio, para quem gosta, como nós que gostamos do papel, poder ter materializado e cada autor, cada autora poder ter um exemplar para poder citar. E aqui também tem uma coisa realmente muito boa que nós colocamos na obra. Então, ela tem o ISBN para o impresso e o ISBN para o e-book. Cada capítulo ela tem o seu DOI como se fosse um artigo, além de ter um DOI do livro. Então, em todos os sentidos, academicamente, para o Platts, para o Sucupira, isso ajuda muito, porque as pessoas entram como coautores, coautoras das obras, e depois ela tem diversas formas para poder lançar, né? Creio eu que também ter encontrado assim, Laudato Si e, Laudato Si e, ou seja, marcou profundamente o evento, e as três, vamos dizer assim, as 5 obras, nos 3 formatos, aquilo que nós tivemos condições como áudio, vídeo, aquilo que vai ficar, que tem um alcance enorme, temos de e-book e aquilo que está no impresso. Então, poder hoje chegar a esta realidade das 5 obras, Laudato Si e as Escrituras, Laudato Si e Ecologia Integral, Laudato Si e Amazonas, Laudato Si e os Pobres, Laudato Si e Francisco. Eu gostaria de dizer em meio minuto uma das alegrias daqui, porque depois vou falar sobre as Escrituras. O que me causou um encanto muito grande é que o maior número, por incrível que pareça, está ligado à questão dos pobres. Na realidade dos pobres. Isso me chamou muita atenção dentro das obras, porque quando nós fomos dividir os textos para que tivessem um equilíbrio muito, assim, um equilíbrio grande, uma simetria entre as obras, né? Então nós tivemos uma obra que saiu mais volumosa. Por quê? Porque o número de textos é em relação à preocupação com os pobres. Acho que aqui entendemos o coração daqueles que mais necessitam. Então, ela, em todos os sentidos, vai colaborar. Minha gratidão à professora Maria Clara, porque ela tem, assim, um raio de uma abrangência muito grande em termos de capilaridade, de conhecimento de pessoas, de conhecimento do assunto e tudo mais, e ela foi, assim, realmente muito importante nesse sentido, não apenas das tratativas, mas por poder dar aquilo que é o bom senso do direcionamento e sempre de forma muito gentil. Olha, eu acho que poderíamos ir aqui, acho que poderíamos ir ali, acho que poderíamos ir ali. Né? A grande matriarca, como diz o pessoal da teologia. Né? Então, muito obrigado, professora Maria Clara, que entrou pela Cátedra Carlos Maria Martins, junto com o departamento que nós organizamos, mas pela pessoa, pelo carinho, pela delicadeza também de conduzir as coisas. Né? E ali, depois, sobre a obra, que nós vamos dialogar no final, isso eu vou falar depois, do valor dela. Então, é uma alegria estar aqui hoje, né, lançando esses livros que já saíram há algum tempo. E eu tinha falado com o contador assim, mas a gente tem que fazer um lançamento antes do fim do ano. Ele falou, vamos fazer, né, já chegando. De copy, exatamente. Não, muito adequado até a data, né, porque a copy está rolando e a gente está aqui lançando essa reflexão, né, que aconteceu assim antes da copy cronologicamente, mas que já refletia, né, já era uma profecia ex-evento do que está acontecendo lá. Isso foi só para agradar o biblista. É uma profecia ex-evento que está acontecendo lá, em Belém, né? Na verdade, uma coisa que o pastor esqueceu de mencionar na gênese do simpósio, que começou efetivamente em 2024, foi um almoço que o senhor Piero Coda, Italiano. Italiano, ele tem uma das conferências principais que ele fez, e o texto está aí também, grande teólogo da Comissão Teológica Internacional, almoçando na minha casa, disse que a gente deveria fazer alguma coisa em relação aos 10 anos da Laudato Si. Bom, então aí que nós começamos a conversar com o padre Valdeci, então na Gênese também está essa sugestão do Monsenhor Piero Coda, né? Eu acho que certamente o Papa Francisco ficará, o legado do Papa Francisco ficará por muitas coisas,
mas eu diria que a principal é a Laudato Si. Por quê? Acho que o novo que a Laudato Si traz é essa inseparabilidade entre justiça social e justiça ambiental. Nunca mais poderão ser separadas. Nunca mais vai se poder dizer que ecologia é coisa do boto cor-de-rosa, do mergulhão dourado. Não é isto, não é um diletantismo teológico. Né? Incide diretamente sobre a questão central da justiça divina, né? Que tem a ver, se expressa no seu contraste, né? Na injustiça social, mas também na injustiça ambiental, que é consequência da primeira, né? A gente, para hoje, é claríssimo, os estudos todos apontam nessa direção. O que ocasiona essa crise climática é a ganância do capital, a ganância das grandes empresas, dos madeireiros que derrubam as florestas, que poluem os rios, né? Visando lucro, e isso impacta diretamente na vida humana em geral. As primeiras vítimas maiores são os pobres, evidentemente. Então é muito bom que os pobres tenham um lugar de destaque nessa coleção que é feita a partir do simpósio, né? E realmente, então, a questão da justiça hoje não pode separar. Assim como o Papa Paulo VI, né, na Popular Progresso, diz que justiça e paz não se separam, né? As duas estão ligadas, como duas irmãs que estão ligadas e de mãos dadas, se abraçam, né? Assim também justiça social e justiça ambiental estão profundamente ligadas. Eu acho que o simpósio, então, teve essa nota, né? Procurou manter essa nota ao longo de todo o seu desenrolar, a sua preparação, de pessoas convidar. Tivemos muita atenção do balanço de gênero, né, entre homens e mulheres. Sempre há mais homens, mas a gente fez questão de trazer algumas mulheres e as trouxe algumas muito significativas. Eu gostaria de destacar a irmã Rosita Milesi, uma escalabriniana já de mais de 80 anos. Ela já viveu de um tudo, como se diz. Já teve câncer, já saiu do câncer, não para, com a sua cabecinha branca, continua a trabalhar. E o depoimento dela foi muito bonito, ela até se emocionou bastante quando falava, né? E a outra é indígena, né? Como é que chama? Laura de Vicunha, né? Que falou lá de onde mora, falhou a internet, tudo realmente, a composição de um lugar ajuda, como disse o Inácio, ajudava a gente ver e contemplar, né, a realidade dela, né? E a prioridade que ela disse, a gente quer ver as nossas terras demarcadas, isso para nós é que é a prioridade, né? Bom, também ele mencionou a professora Susana Nuin, que foi durante muitos anos diretora do CBTPAL, do CELAM, uma uruguaia, que agora trabalha diretamente com projetos de terras na Colômbia, em Pitalito, né? Vocês sabem onde fica? Nem eu. Então, Pitalito é uma cidadezinha bem pequena. Na Colômbia, ela está lá, animadíssima. E tem uma outra Susana, a nossa menina de cabelo azul, que hoje está lá na Copa, ativíssima. Perna de pau. Com perna de pau, com tudo que tem direito, né? No movimento Laudato Si, Susana Moreira também, né? Teve presente e marcou uma presença importante. Eu diria que esse simpósio teve um papel assim diferenciado, né? Muitas coisas estão se dizendo sobre a questão climática, tem uma COP30 inteira organizada, vem chefes de Estado, o presidente da França só não veio, o presidente do Grande Irmão do Norte, mas enfim, isso é outro problema. Mas vieram vários chefes de Estado importantes, né? Pessoas assim, né? O presidente Lula, tal, né? Mas que eu acho que a gente procurou aqui fazer realmente uma reflexão teológica. Né? A teologia não pode, não quer estar fora, né? E depois do Papa Francisco, então, é impossível estar fora dessa reflexão em torno, né, da questão do clima. E eu acho que esse simpósio deu um passo importante. Isso aqui tem muito material para ser trabalhado, né? Acho que o pós-simpósio deverá dar mais frutos ainda. Inclusive, teve algumas conferências
cujo texto não chegou a tempo e não estão aí. Uma até já foi enviada, que é o texto do professor Paulo Fernando, né? Depois tem que ver se mais textos foram enviados, de repente faz até um outro volume, ou se não, né, publica o texto dele em outro lugar, porque justamente o texto dele é sobre os pobres, né? Foi uma colocação bem importante. Eu acho que foi isso, acho que foi um marco assim, muito importante. A nossa teologia, assim como hoje, não se concebe a teologia cristã, né, sem um diálogo com as outras confissões e as outras religiões, assim também acho que hoje não se concebe uma teologia cristã que tem como um dos seus tópicos centrais a antropologia dissociada da questão ambiental. Tudo está interligado, né, disse o Papa Francisco. Nós vivemos numa comunidade de seres vivos. Os seres humanos têm um diferencial, uma singularidade, mas não treinam sozinhos no planeta, eles nem podem treinar, agora eles estão também apalpando sua impotência, né? Eles comungam e convivem com outros seres vivos e se não há uma comunhão, uma interligação, uma coexistência, se essa coexistência não é organizada harmoniosamente, pacificamente, todos perdem. E os primeiros a perder somos nós mesmos, né? Bom, então também queria agradecer essa oportunidade de ter participado da organização desse simpósio, já que o Padre se destacou minha delicadeza, eu destaco a capacidade impressionante de trabalho dele, que a qualquer hora do dia, da noite, da madrugada, está ali respondendo as mensagens, mensagem vem, ele responde, quando não é ele que inicia o processo, né, incansável realmente, desde a preparação, durante a realização e agora, depois da edição e da propaganda, no conhecimento dessas obras todas, né? Muito obrigada e acho que como introdução. Eu pediria licença para dizer uma palavrinha. Ela, como dizia a professora Maria Clara lá atrás, no começo, quando viu as capas, né, quando nós começamos a montar e tudo, então ela dizia, olha, só pelas capas já vale a pena. As capas chamaram muita atenção, né? Todas elas têm a ver com a questão da Amazonas. Existe uma tarja em cada uma delas que é de uma das tribos indígenas das Amazonas. Ela marca a presença de todos eles, né? Depois, quando se fala de ecologia integral, então é o ser humano, a natureza e os animais. Claro que falar do Papa Francisco não tem jeito, se não colocar a carinha dele. Quando foi para falar dos pobres, então, não é qualquer pobre. São os pobres das populações ribeirinhas que nós temos dentro da Amazonas. Para falar de Amazonas, não tem como a flor mais representativa que nós temos, que é a Vitória de Peixe. Aí não tem, né? E depois é obra da Sagrada Escritura, então é realmente Sagrada Escritura. Mas ela já chama atenção pela beleza dela e por aquilo que foi tomado da realidade da Amazonas ou daquilo que é a própria temática. Perfeito. Obrigada, professores, pela bela introdução. As obras de Laudato Si foram divididas em 5 livros, e são eles: Laudato Si, os pobres; Laudato Si, Amazônia; Laudato Si, Papa Francisco; Laudato Si, Sagrada Escritura; Laudato Si e Ecologia Integral. A apresentação dos livros será feita e foram divididas em 2 blocos. O primeiro aborda os livros de Laudato Si, Ecologia Integral, Laudato Si, Amazônia, e os pobres. O primeiro bloco vai abordar os 3 livros, apresentado em forma de diálogo entre os professores Francilaide e Lúcia. O segundo bloco abordará Laudato Si, Sagradas Escrituras e Papa Francisco. Um diálogo que será trabalhado pela professora Maria Clara e Padre Valdeci. E as professoras já estão aqui na mesa. Francilaide Queiroz Ronzi é graduada em Teologia pela Universidade Católica de Pernambuco, mestre e doutora pela PUC-Rio e pós-doutora em Ciências da Religião pela Universidade Católica de Pernambuco. É coordenadora e professora do Programa de Pós-Graduação em Teologia da PUC-Rio, é presidente da Sociedade Brasileira de Teologia Sistemática, SBTS, e vice-presidente da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Teologia e Ciências da Religião, a AMPTEC. Lúcia Pedrosa é doutora em Teologia Sistemática Pastoral
pela PUC-Rio, com bolsa sanduíche na Pontifícia Universidade de Salamanca, estudos no Centro Internacional Teresiano São Juanista de Ávila, na Espanha, realizou estudos de pós-doutorado na Pontifícia Universidade Gregoriana, na área de Teologia Espiritual. Professora na PUC-Rio, atua nas áreas de Antropologia Teológica, Mística, Espiritualidade e Mariologia. Coordena o Centro de Espiritualidade da Instituição Teresiana no Brasil e é membro da Comissão de Teólogas da América. Líder do grupo de pesquisa certificado CNPq, Grupo Moradas de Estudos Místicos, integrante do grupo de pesquisa e reflexão Círculo do Rio, presidente da ABM, Associação Brasileira de Mariologia, associada da SOTE e da AMA, Academia Marial de Aparecida. Bom dia a todos e todas. É uma alegria, né, estar aqui com vocês. Quem está aqui, quem pôde estar no modo presencial e quem está também no modo virtual, poder compartilhar desse momento tão especial, né? A gente está lançando aqui uma obra, né, com vários livros, né, que compõem dizer assim, um chamado, né? Ao mesmo tempo que reflete sobre um importante tema, também é uma convocação, uma tomada de decisão, né? Uma tomada de postura. E como dizia o Papa Francisco, em quase todas as suas falas, convocando as pessoas, né? A todos e todas, a uma mudança de estilo de vida. Né? Então, aqui nós estamos diante de uma obra que traz essa tônica, né? Bom, a minha fala aqui, sou coordenadora do BPG, como já falei, como já foi dito. Então, essa presença dentro do BPG, dentro do Departamento de Teologia, de uma reflexão tão aprofundada ao ponto de repercutir antes, né, assim, da realização do simpósio, desde 2024, como já foi falado, já marcada por alguns eventos, né? Aqui no estado do Rio nós tivemos o G20, né? E isso já trazia algumas repercussões, e é claro, celebrando os 10 anos da Laudato Si. Então é um movimento muito atingido por aquilo que estava ao externo, né? Uma convocação ao interno. Claro que o texto da encíclica Laudato Si, ela nos convocou e nos convoca, né, há 10 anos, né, a essa reflexão. Mas o simpósio traz para a gente aqui. Bom, eu fiquei muito, assim, foi me chamada a atenção para o simpósio desde o título. Será que é esse microfone? Acho que era o microfone. Estava pedindo para ser tabacada. Bom, me chamou muito a atenção o título que o simpósio recebeu, né, que tinha como mundo, dois pontos, mistério gozoso e tarefa desafiadora. Né, o deslumbramento e, ao mesmo tempo, a chamada para uma mudança diante das consequências, né, do ser humano. Então, no momento de sua preparação e realização, o simpósio refletiu sobre o que ocorreu na reunião, desde lá, como eu falei, de G20, Fórum de Cooperação Econômica Internacional, que aconteceu aqui no Rio de Janeiro, em novembro de 2024. E acompanhava atento às pré-COPs, né? Assim, a gente teve uma sequência de pré-COP aqui, um movimento muito grande no Brasil, também no exterior. Então, havia também essa atenção a esse movimento aqui no país e também aquilo que acontecia fora do país. Então, e nós estamos hoje no lançamento, né, desses livros dentro da realização da COP. Né? Então, a gente tem um movimento muito externo aqui de preparação para o simpósio, envolvido desde a pré-COP, que, né, foi um movimento de realização de vários encontros no país, e agora a gente está aqui com, eu não digo finalizando o processo, né, mas dentro desse processo, no lançamento dos livros, dentro da realização da COP, que está agora, né, na sua segunda semana e última, e uma semana muito decisiva, né, para aquilo que espera-se de uma final de COP recheada por compromissos, né?
Então, o lançamento desses livros ocorre na última semana, dias que serão decisivos para a apresentação do que está sendo denominado, muitos estão falando de mapa do caminho, né? O tão importante plano de ação que estabelece etapas, prazos e metas concretas rumo a um objetivo comum. Então, na prática, trata-se de um roteiro político e técnico que define quem faz o quê, até quando e com quais recursos. Então, nesse sentido, o Papa Leão XIV, agora em uma mensagem ontem apresentada na COP, ele reconhecendo que a mudança climática não é uma ameaça distante, né? Cobrou ações concretas contra o aquecimento do planeta e a vontade política para implementar as mudanças. E disse o Papa: vocês escolheram a esperança e a ação frente à desesperação, construindo uma comunidade global que trabalha em conjunto. Tem-se alcançado avanços, mas não suficientes. A esperança e a determinação devem se renovar, não só com palavras e aspirações, mas também com ações concretas. Eu estive agora em Belém, junto com o Padre Valdeci, nós tivemos com aula com o DINTER, uma turma que temos em Belém, na Faculdade Católica de Belém, a FACBEL, e aí nessa semana estávamos também na COP e a gente não pôde deixar de participar, até porque quem está em Belém nesses dias está envolvido de uma certa forma com a vibe, né, a discussão, aquele sentimento de querer algo novo para o mundo, de perceber que tem pessoas lutando, de ter pessoas envolvidas. Então, tem um movimento muito bonito dentro da cidade, está muito bonita, já é muito bonita Belém. Então, há um movimento muito lindo. Então, estar ali e perceber isso ficamos felizes com isso, representando o nosso departamento, o nosso programa de pós-graduação, e participamos de um evento muito significativo da CNBB, um seminário ali dentro da COP. E aí pudemos perceber o quanto a igreja, né, no Brasil está num movimento crescente de reflexão. E aí, como já foi dito anteriormente, a Laudato Si para a igreja e para o mundo tem um significado muito importante, de uma tomada de consciência que nós não estamos em duas crises, nem em uma crise, né, mas uma grande crise, denominada crise socioambiental. E a gente tem escutado, visto, lido muito sobre a COP, tratando desses assuntos, e até a cúpula dos povos, né, é uma tônica isso, né? Da situação dos povos originários, das pessoas que estão sofrendo. Então, essa crise socioambiental. E esses livros aqui, cada um deles reflete justamente isso, né? Pensar que não se poderia tratar no simpósio celebrando a Laudato Si se não tratasse essa dinâmica que envolve tudo aquilo que toca o cuidado com a casa comum, e nesse cuidado com a casa comum, cuidado com as pessoas, né, com suas realidades. Né? Então, aqui, pensando na ecologia integral, o livro trata sobre ecologia integral, Laudato Si, ecologia integral, Laudato Si, Amazônia, Laudato Si, os povos, pensar nessas dimensões que interagem e que dependem umas das outras, né? Então, a COP30 também está abordando isso. Então, por que eu estou trazendo o seminário realizado pela CNBB? Porque uma realidade que foi apontada, o movimento, né, acontecido anteriormente com o movimento chamado Pré-COP, dentro do Brasil, em todas as realidades, em todas as regiões do país, e com várias perspectivas de vistas e de realidades sobre esse tema, e aquilo que espera-se, né, em pensar, foi a cúpula dos povos, temos notícias, redigiu uma carta e foi entregue essa carta, né, em pensar que pensar no planeta, o cuidado com a casa comum é pensar em nós, é pensar na nossa sobrevivência, é pensar na realidade na qual nós vivemos. E pensar a ecologia integral, pensar os pobres e pensar a Amazônia, pensar também desta forma. Então, e uma coisa muito interessante que a gente não pode deixar de relacionar é aquilo que o Papa Francisco tanto nos ensinou quando falou de que tudo está interligado,
e que somos responsáveis, né, pelo que está acontecendo e por sairmos dela, né, sair dessa situação. E aí a consciência do Papa Leão XIV de dizer, olha, está aqui, a realidade já está chegando, né? Ele diz, a fala diz assim, a mudança climática não é uma ameaça distante, né? Assim, e tem se falado muito nisso. Não é porque já estamos vivendo as suas consequências e porque ou agora tomamos uma decisão prática, por isso que a chamada do Papa Leão XIV, ou assumimos uma posição diante dela e reagimos, né, para a tomada de decisão, ou a gente é responsável, né, pelo destino final trágico da humanidade, de toda a criação. Então, os livros que nós estamos aqui tratando, a professora Lúcia vai dialogar também comigo, né, assim, pensar que essa reflexão ela é inter e é transdisciplinar, não se pensa a teologia sozinha, né, não se pensa em contato com outras ciências, e estamos vendo isso e cada vez mais avançando, porque é uma urgência, uma necessidade. Então, dialogar teologia, vários saberes, as ciências, os saberes dos povos originários. Então, a gente tem uma perspectiva, e aí o Papa Francisco, na querida Amazônia, coloca isso com bastante ênfase, já trazia na Laudato Si, essa escuta atenta, essa escuta, não só escutar por escutar, mas uma escuta que leva a uma praxis, a uma ação e a uma tomada de decisão. Então, estudos sobre o bem comum, defesa e a promoção da casa comum, refletir sobre a criação e o movimento ad extra, assim como ad intra, como estamos fazendo dentro da ciência, também dentro da instituição, dentro da igreja. Então, não se trata apenas de uma reflexão sobre algo fora de nós, mas sobre algo que constitui a nossa própria realidade, porque, como disse o Papa Francisco, nada neste mundo nos é indiferente, né? E não pode ser indiferente. Então, essas obras, do qual nós estamos aqui para dialogar, eu e a professora Lúcia, esses três volumes, Teologia e Ecologia Laudato Si, Teologia Integral, Laudato Si Amazônia e Laudato Si os Pobres, refletem, né, essa tomada de decisão, porque não é algo apenas que possa ficar apenas na teoria. Por isso que, como a professora Maria Clara colocou, nós não finalizamos quando terminamos o simpósio, nós não finalizamos quando estamos lançando essa coleção, porque é um processo que precisa ser aprofundado e mais coisas precisam surgir disto aqui, né? Dessa reflexão. E quem sabe, é uma aposta nossa de praxis, né? De mudança de atitude, de fato. Tá bom? Vamos conversando aqui, né, querida? Foi muito bom, Francis, você comentar sobre a COP, não é? Falar que justamente durante a COP está sendo lançado essa coleção, essa bela e importante coleção, não é? Porque, de fato, o que o padre Valdeci falou, da beleza e está muito bonita, muito bem apresentada, especialmente. E Francis, colocando aí essa dimensão da COP, me faz lembrar sobre o próprio simpósio e o pré-simpósio, porque o simpósio, aqui a gente está com os organizadores, gente, foi como um furacão que movimentou muita energia, não é? Desde o jantar da Maria Clara com o Piero Coda, almoço, né? Com o Piero Coda, que isso a gente não imagina o que às vezes parece... como diz, como a asa da borboleta que bate, mas que gera os bastidores, coisas assim muito fortes, não é? E durante o próprio simpósio, a quantidade de instituições, de pessoas, de professores, de diversos países, né? E estudantes de graduação e pós-graduação envolvidos, foi algo impressionante em termos de volume, e ainda pensando que era uma semana em que o projeto Amazonizar, o metaprojeto da PUC, também estava a todo vapor, também com suas atividades. Então, é algo que impressiona e, especialmente, não se improvisa. Por quê? Porque mostra claramente o compromisso do programa e do curso com a ecologia integral, com a Laudato Si. É já um tema, são temas que são amplamente trabalhados, não é? Que
ajudam e têm ajudado, têm propiciado repensar a antropologia teológica, o Tratado da Trindade, a Bíblia, enfim, todos, não é? A espiritualidade cristã. E são elementos que trabalhados amplamente na graduação e na pós-graduação. Aqui, particularmente, eu penso que há 8 anos, né, estou encerrando aí um projeto que a gente trabalha a Laudato Si fortemente dentro das linhas de pesquisa na pós-graduação, com o tema dos pobres, a aporofobia e tantos temas que estão interrelacionados com esta crise socioambiental que nós vivemos e que a nossa geração toca enfrentá-la também teoricamente, eticamente, espiritualmente. Esse compromisso do programa, eu penso que movimenta energias há muito tempo, há vários anos, né? Há mais, talvez, de uma geração de alunos, e faz com que o simpósio tenha recolhido pesquisas e ânimos de pesquisa tão importantes, ou seja, é uma coleção que reflete um amadurecimento e um engajamento do programa e do nosso departamento neste tema, não é? Com a qualidade. Então, é uma obra que é inigualável, né? E a quantidade de alunos envolvidos, tantos que recolheram os seus trabalhos, as suas pesquisas realizadas ao longo dos cursos e que depois deram uma cara de contribuição para este simpósio. Eu quero chamar muita atenção para o que a Maria Clara falou, essa reflexão teológica, porque em todos eles, é claro, como há apenas uma crise, em cada um, nos pobres, vocês vão encontrar a ecologia integral, a Amazônia, a Bíblia, não é? Na ecologia integral, vocês vão encontrar a Amazônia, vão encontrar os pobres, vão encontrar assim sucessivamente. Na Amazônia também vocês vão encontrar o belo texto, né, da Laura Vicunha, que trabalha, né, com todo o seu engajamento, e também os pobres e a ecologia integral e o Papa Francisco. Então, são livros que se comunicam entre si, e essa também é uma das alegrias que a gente tem. Eu penso que nós precisamos, finalizando, né, trabalhei a questão da mística ecológica do Papa Francisco. E eu penso que, como departamento, nós somos chamados aí a caminhar nesse mistério. Se mística é a experiência do mistério, pois o mistério de Deus perpassa toda essa criação, não é? A criação é um evangelho da criação. E a grande guardiã desta conversão ecológica é o próprio Deus, é a própria graça divina, não é? Que suscita e que nunca deixa nenhuma geração sem suscitar esse desejo de mudança. Talvez a gente tenha que aprofundar neste caminhar no mistério, refazendo estes vínculos e fazendo aquilo que o Papa Francisco falou e colocou no modelo de São Francisco de Assis, não é? Para ele, o mistério da criação é um mistério de relação, e o modelo das relações, São Francisco, um místico, um peregrino que vivia com simplicidade e numa maravilhosa harmonia com Deus, com os outros, com a natureza e consigo mesmo. Que antropologia integrada, não é? Que beleza! E, logo em seguida, ele mostra até que ponto são inseparáveis a preocupação com a natureza, a justiça com os pobres, o empenhamento na sociedade e a paz interior. Tudo está interrelacionado, também esta publicação. Então, o departamento está de parabéns para a Clara, para o Valdecir e todos, não é? O Bruno ali, coitado, não é? Quantos e-mails eu recebi do Bruno? Incansável mesmo. Escreva. Ele foi incansável, com uma enorme energia para que as coisas deem certo. E essa mesma energia eu senti no nosso corpo discente.
Daqui vários, né, são alunos daqui da pós-graduação, da graduação, também estava presente. Então, eu acho que a gente está de parabéns. Porque, assim, quem for ter acesso à coleção vai perceber o quanto de envolvimento dos nossos estudantes da pós-graduação, assim, E da está. graduação ao COSME, no PIBIC. E da graduação também dentro, o quanto o corpo discente do departamento, né, tanto da graduação quanto da pós, está envolvido aqui. Então, é uma produção, claro, tem as conferências, os conferencistas, alguns textos estão chegando, talvez tenha um novo número saindo, mas assim, uma presença muito, muito significativa e não só uma presença, mas uma qualidade, né, de presença, né? São textos excelentes e que dão assim realmente orgulho ao departamento, à graduação e à PPG em teologia pela qualidade, né? Pela forma como a gente se expressou. Porque são pesquisas de pessoas que já estão pesquisando sobre o tema. Também tem gente que está pesquisando na dissertação e na tese temas relacionados, mas tem muita gente que se sentiu afetado pelo tema ao ponto de escrever, né, os seus textos sobre a temática. Então, é uma riqueza muito grande. Então, parabéns aos organizadores, parabéns a todas. Também você terá acesso no livro, todos eles, ao programa e a todas as equipes, né, de pessoas que estavam nas comissões organizadoras, comissão científica. Então, é um batalhão de pessoas envolvidas e que pôde dar essa clareza ao trabalho e a qualidade ao trabalho que nós encontramos hoje aqui em nossas mãos. Então, parabéns a todos e a todas, né, os envolvidos e envolvidas. Beleza, microfone vai, microfone volta. Bom, no diálogo aqui com a professora Maria Clara agora, em primeiro lugar, agradeço as duas professoras ali, a professora Lúcia e a professora Francilati. Eu gostaria de colocar algumas curiosidades e algumas coisas desses bastidores, né? Deste ter contagiado o PPG e contagiado também a graduação. Nós temos nestes 5 livros exatas 1.120 páginas. Imaginemos se fosse um livro só, um livro único, não seria tão fácil de manusear. Depois também tinha a dimensão dos próprios eixos e aquilo que Laudato Si foi e é capaz e será capaz de dialogar na sua abrangência. Então, o compromisso de todos em relação ao simpósio, na sua beleza, na sua grandeza e diálogo, na capacidade de transmitir alegria, foi algo que realmente contagiou. Isso daí nós não podemos negar. Em relação ao campo da Bíblia, então, os alunos que foram fazer comunicações, depois acabavam, vamos dizer assim, se divertindo, porque eles diziam, lá, o Chico Bessório, né? Por quê? Porque a Sagrada Escritura foi capaz de dialogar com todos os temas, ou todos os temas foram capazes de dialogar com a Sagrada Escritura. Então, em sala de aula, na pós-graduação, a gente escutava os alunos dizendo o que eles foram capazes, ou o que os colegas foram capazes. Então, alguém, por exemplo, que trabalhou um tema como a temática da oração pelos mortos. O que tem o tema da morte a ver com aquilo que Laudato Si coloca? O que o tema não matar coloca? O que o tema reconhecer a presença de Deus na natureza, que está dentro da Sagrada Escritura, coloca? E assim por diante. Temas do profetismo, do Pentateuco, do Antigo e do Novo Testamento em geral. E essa alegria ela foi tão grande que quando nós falamos de publicação, seja porque os alunos em geral, vamos dizer assim, eles têm o compromisso de publicar, mas alguns que já tinham cumprido todos os quesitos de publicação e que queriam comunicar, queriam então publicar. Por quê? Porque entenderam o valor da vida acadêmica e entenderam o valor, o compromisso que tem uma temática
como esta. A coleção em si tem uma beleza muito grande no seu conteúdo, e inclusive naquilo que são os dados preliminares dela, né? Quem abrir a coleção vai encontrar, por exemplo, a programação do simpósio. Isso vai ficar registrado em eterno, isso acordei, para se usar o bom latim, né? Eternamente, ova et leolam, eternamente para sempre, né? Então, se alguém quiser assim falar, eu gostaria de redescobrir a estrutura daquele simpósio, como é que foi, basta abrir aqui, naquilo que é a grandeza da Sagrada Escritura, na temática. É óbvio, a Sagrada Escritura não é um manual que nós poderíamos, então, falar, olha, aqui está um manual de... Não, a Sagrada Escritura são textos de reflexões no relacionamento com Deus, com o ser humano, com a natureza, com a comunidade como um todo. Então, como é que a Sagrada Escritura, neste sentido, percebeu determinados temas da sua época, dentro do profetismo, e, ao mesmo tempo, dentro deste exemplo, no relacionamento com Deus, com a natureza e com o próximo. Se nós temos essa trilogia, e eu ainda brincava sempre com os alunos, eu falei, olha, vocês não se preocupem, porque não tem como aqui não encontrar uma forma de dialogar com uma temática tão bonita como esta que nos propôs o Papa Francisco, que é o tema da ecologia integral, da ecologia socioambiental, ou dos desafios da crise socioambiental, enfim, por quê? Porque se a teologia da criação nos coloca que a criação é obra de Deus, confiada ao ser humano para cuidar dela e não para destruí-la, então é óbvio, nós temos que olhar dentro da Sagrada Escritura este olhar carinhoso e buscar nela. Neste sentido, aquilo que é o livro próprio do tema bíblico, não que nos outros não tenha, porque nós vamos encontrar outros capítulos ali, dentro dos demais livros, mas se é um capítulo que fala do texto de Gálatas e os pobres, então foi para a temática dos pobres. Porém, foram reservados alguns capítulos que falam justamente da grandeza da Sagrada Escritura e o tema da Bíblia. Imagina encontrar dentro da carta de Paulo aos Romanos tema como imprimatur Dei. Ou seja, existe na natureza um carimbo de Deus. Existe um imprimatur de Deus, no qual Paulo, inclusive, diz, olha, só não reconhece quem não quer, mas é indesculpável. Não tem como não reconhecer esta presença grandiosa e amorosa de Deus. Ou então, um tema como aquele que Paulo coloca de trabalho em comum do valor da comunidade, e de repente pegar uma pessoa que tem esse trabalho muito bonito dentro da FEPAM, que inclusive vai ao alcance da linguagem indígena com o termo ajuri. Ou seja, a juri é uma rede, todo mundo trabalha em conjunto, todo mundo está junto, todo mundo participa todo mundo. Então, encontrar na Sagrada Escritura, encontrar no Laudato Si, encontrar na realidade da Amazônia, aquilo que nós temos dentro. Talvez tenha sido uma das grandes oportunidades, a partir das comunicações e também das conferências, das mesas, para poder se perceber a grandiosidade de um trabalho interdisciplinar, transdisciplinar, multidisciplinar, pluridisciplinar, tudo que nós quisermos colocar ali de prefixo diante do disciplinar, porque houve, de fato, um envolvimento. Olhar para um texto dentro deste volume que foi capaz, por exemplo, na sensibilidade de ler Laudato Si, Sagrada Escritura, e os 800 anos do Cântico de São Francisco. Irmão Sol, Irmã Lua, a grandeza. Um homem que soube ler o cuidado que Deus pediu a nós, pobres mortais da natureza, 800 anos atrás. O que Laudato Si nos pede hoje e o que é possível, então, hoje pedir. Entender o mandamento de Deus, não matarás, como cuidado ambiental. Porque às vezes a gente pensa, não matarás, só cuidar do ser humano. Então, entender os mandamentos de Deus a partir do grande desafio que é aquilo que a Laudato Si nos coloca.
Então, neste sentido, eu repito, Sagrada Escritura não é, nunca será, nunca foi um manual de receitas. É o texto que nos coloca a experiência de Deus conosco, nossa com Deus, e neste sentido, ela se torna um grande parâmetro para nós continuarmos fazendo a história. E nós temos um ditado popular, eu gosto muito de ditado, né? Neste sentido, por exemplo, nós dizemos, um começa, outro termina. Mas aqui o clima não foi este. O clima foi mais bonito. Um começa, o outro continua. Um começa, o outro continua. Olha, isso me deu uma ideia assim, realmente muito bonita, porque não é que um começa e o outro termina. Né? E aqui, irmãos e irmãs, brancos, negros, ribeirinhos, povos indígenas, enfim, todos nós, com a natureza, com a obra da criação, fomos chamados a entrar neste trem da vida, na casa comum, porque todos nós dela participamos, foi confiada para que nós dela cuidemos, não a depredemos, não a destruamos, não a matemos, mas pelo contrário, reconheçamos que ali tem um carimbo imprimatur Dei, ali tem o carimbo de Deus. E ele deu o carimbo para que nós reconhecêssemos a sua presença, mas é uma presença amorosa para cada um de nós. Então, obrigado a cada autora que pôde colaborar de uma forma carinhosa com essa obra na Sagrada Escritura, mas também com todos os textos, porque, repito, aqui tem uma beleza incomparável, uma grandeza e uma sensibilidade para ler as realidades mais diversas e plurais a partir dos 5 textos. Às vezes nós poderíamos, para concluir, dizer, olha, este texto poderia ficar ali. A professora Lúcia falava assim, bom, aqui tem um olhar disso, olhar daquilo, e ela indicava, não tem como não dialogar. Então a gente até poderia colocar dentro de um outro texto, né? Mas tudo aqui dialoga. São 1.120 páginas que dialogam com Deus, com o próximo, com a natureza. E a natureza, entendamos, natureza, as plantas, o reino animal, o reino vegetal, e nos coloca o grande desafio de continuar. Lembro aqui o ditado. Um começa, outro continua. Muito obrigado. Outra continua. Outra continua. Mas, então, continuando aqui, né? Eu queria fazer alguns destaques assim do meu texto aqui no Voltando do Papa Francisco, porque eu procurei refletir sobre ecoteologia e ecoespiritualidade, né? Fazer alguns destaques sobre isso. Mas antes, eu também queria dizer 2 coisas. Nós temos um grupo, eu participo de um grupo de pesquisa que tem várias universidades participando, a PUC-Rio, a PUC do Paraná e a Católica de Lisboa, né? E de Évora também. Bom, então ali tem pesquisadores homens e mulheres, mas o tema é ecofeminismo e ecocultura. Então 2 das participantes desse grupo falaram no simpósio. Uma, eu não queria deixar de mencioná-la, porque ela é uma pessoa muito singular. A professora Fernanda Henriques, filósofa, ateia, pelo menos ela diz que é, né? Eu duvido um pouco do cinismo dela, né? Ateia, e que escreveu um texto e comunicou, né? Sobre o silenciamento das mulheres na Laudato Si. Ela ama o Papa Francisco, então ela fazia isso dividido entre o amor e o respeito que ela tinha pelo Papa Francisco e a constatação que só 3 menções das mulheres aparecem na Laudato Si. Uma, evidentemente, Nossa Senhora, né? A outra, que é indireta, São José, esposo da Virgem Maria, e a terceira, Santa Teresinha, que não se sabe o que está fazendo aí na Laudato Si, mas é mencionada também, né? Então, bom, ela se volta toda uma reflexão que as mulheres, que os documentos eclesiásticos precisam estar atentos para mencionar mais as mulheres e tal. Eu acho que foi uma nota crítica, muito respeitosa e muito interessante, né? A segunda é a professora Ceci Mariani, que é hoje em dia vice-presidente da SOTER, é professora da PUC de Campinas, e que falou lindamente, trouxe a questão da teopoética, acho que foi a única que trouxe isso, né? E falou sobre Sofia de Mello Breiner, que é uma grande poeta portuguesa, né? E que a poesia dela dialoga com o cosmos de uma maneira muito bela. Então eu queria destacar essas 2 companheiras, né?
E terceiro ponto, ainda sobre a questão da justiça ambiental e da justiça social, é, uma das coisas que me parece que a Laudato Si propõe é que também haja uma ação de justiça na devolução do cosmos àqueles que dele foram expropriados. Então, as bem-aventuranças e o discurso sobretudo o discurso de Mateus, o discurso escatológico, né, de Mateus 25, traz um pouco isso, né? Então, lutar pela justiça socioambiental também é devolver o pão ao faminto, devolver o abrigo ao sem-teto, devolver a água para o sedento, né? Toda essa dimensão de justiça feita na devolução do cosmos àqueles que são os seus habitantes, né? E que dele foram expropriados. Mas sobre a ecoteologia e ecoespiritualidade, a ecoteologia é uma área da teologia que está crescendo. Acho que no Brasil quem mais tem trabalhado sobre isso é o professor Afonso Murat, que foi um dos conferencistas do nosso simpósio, né? E me parece que tem alguns pontos-chave que se destacam dessa ecoteologia, né? Primeiro, a questão de que viver é necessariamente conviver, né? Procuro desenvolver isso aqui no meu texto, né? O ser humano não reina no universo à parte dos outros seres vivos, mas ele é criado a partir da pluralidade e convidado à convivência, né? Viver é conviver, não há vida possível no isolamento, né? E o ser humano devia saber disso mais do que todos os outros, porque um bichinho, um mamífero, quando é parido, ele vai se arrastando até a teta da mãe. O ser humano, se alguém não levar, ele não faz isso, né? Não sabe se pôr de pé como o Bambi, imediatamente depois que nasceu. O ser humano o ser humano é o ser mais indefeso do planeta, que ele só existe a partir dos outros, né? Ele só come, só bebe, só parte dos outros. Bom, então a vida, para existir, precisa ser essa convivência. A segunda é que muita coisa já se disse sobre Deus tentando aproximar-se dele, sabendo que não se consegue defini-lo, né? Só por analogia e tal. Mas uma coisa que emerge dessa ecoteologia é que Deus é um ardente amante da vida, né? Deus é vida em si mesmo e é o ardente amante da vida. Por isso o projeto de Deus é de vida e não de morte, né? Quando todo e qualquer ataque ou negligência de respeito à vida não é de Deus, né? E Deus é vida em si mesmo, e tudo que leva à morte não tem identificação com ele. E por isso, terceiro, a atitude cristã fundamental tem que ser cuidado, tem que mudar o paradigma realmente do desenvolvimentista, né? Para ser o cuidado. O ser humano não está na criação para dominar e subjugar a terra, mas para cuidá-la, né? E é esse o apelo que o Papa Francisco faz no Laudato Si, que a gente procurou explorar de várias maneiras e a partir de vários olhares durante o simpósio. Agora, cuidar da terra é construir a justiça, né? Não é simplesmente uma atividade agrícola ou de jardinagem. Bom, Chico Mendes já fazia essa crítica, né? Ecologia, sem estar ligada à questão da justiça social, é jardinagem, né? Fazer os jardins, plantar as flores, tudo isso é muito lindo, mas o coração da coisa ecológica é construir a justiça, né? Então, a partir disso, né, me parece que tem assim algumas metas que emergem desse crescimento da ecoteologia, né? A história de amor do Criador e da sua criação, a história de Deus com a criação, a história de amor, né? Então, aquele dualismo que às vezes marcou a teologia, né? Primeiro o céu, depois a terra. Não, Deus criou o céu. No princípio, Deus criou o céu e a terra, não é, seu biblista? No princípio, Deus criou o céu e a terra. E com a terra teve desvelos, encheu-a de frutas, de espécies, de fertilidade, exuberantes, né? Então, a terra é, assim, um caso de amor que o Criador tem com ela. E o Papa Francisco, então, diz na Laudato Si, apresenta essa terra com termos femininos bonitos, mãe, irmã, né? Mas a terra é mãe, é irmã, mas também é corpo, né? O Criador separa as águas da terra e o corpo imenso e maternal da terra
recebe o ser humano criado no final dos 6 simbólicos dias, né? E o alimenta ao longo de toda a sua vida. Então, esse corpo fecundo e maternal da Terra vai encontrar sua analogia no corpo da fêmea e da fêmea humana, né? Que, em semelhança com as fêmeas do reino animal, leva em seu ventre o novo ser e o traz à luz e à vida sobre a Terra, e o alimenta com seu próprio corpo, né? E a Terra vai se fechar sobre o corpo de todos nós quando morrermos e formos enterrados, né? A gente sempre pode lembrar aquela peça tão bonita do Chico Buarque, né? Morte e Vida Severina, quando o Severino retirante encontra um funeral de um lavrador, né? E diz: essa terra em que estás, com palmos medidos, é a força maior que tiraste em vida, é de bom tamanho, nem largo nem fundo, é a parte que te cabe nesse latifúndio. Já aí na Morte e Vida Severina está essa união entre justiça ambiental e justiça social, né? E, então, é a Mãe Terra. E isso significa que somos terra, nós somos a carne da nossa mãe. Então, somos terra. Então, a terra não é assim, um interlocutor diferente de nós em vis-à-vis, né? Em face a face. Somos terra, estamos dentro dela, né? Então, entender isso me parece que é um grande desafio para a ecoteologia, né? Então, o ecofeminismo aparece como uma coisa esperançosa, esperançadora, né? Um ramo que tende a crescer e esperamos que cresça bastante, né? Nós somos um corpo dentro de outro corpo, né? Assim como o nascituro é um corpo dentro do corpo da mãe, nós somos um corpo dentro do corpo maior da Terra. E se esse corpo maior é agredido, não é cuidado, bom, somos nós também que vamos fenecendo, enfraquecendo e morrendo, né? Essa metáfora do corpo me parece bastante poderosa e acho que é algo que tem bastante futuro na teologia, né? Por isso que eu fiz questão de mencionar as duas, a filósofa e a teóloga, a portuguesa e a brasileira, que trouxeram reflexões importantes nessa linha. Eu não perco o sono porque o Papa Francisco só mencionou 3 vezes as mulheres, né? Na Laudato Si, acho que isso aí também não é uma tragédia, né? É apenas um sinalzinho de atenção, né? Acho que é importante que, assim como ele nomeou mulheres para vários cargos importantes no Vaticano, e hoje a visibilização da mulher dentro, né, da igreja institucional é maior por causa das nomeações que ele fez, a gente espera que também nos documentos da igreja a presença, né, feminina mais explícita, a menção mais explícita seja maior, cresça, né? Como o Papa Leão já se comprometeu a seguir e ser fiel ao legado de Francisco, né? A gente tem assim muita esperança que isso realmente aconteça, né? E essa é a nota que eu queria trazer aqui no final, dizendo que o nosso simpósio, pelo menos, foi um esforço importante de trazer várias mulheres para ouvir a voz delas e beber da teologia que elas fazem, né? E a gente está muito feliz por causa disso. Em relação à questão da dimensão bíblica da Laudato Si, a grande concentração da Sagrada Escritura está no capítulo 2. Isso vocês vão encontrar aí no meu texto. O livro mais citado, entre as curiosidades, está o livro do Gênesis, que é o que tem a teologia, digamos assim, da criação. E do Novo Testamento, o livro mais citado é o Evangelho de Mateus. O Papa cita tanto textos do texto hebraico como do texto grego do Antigo Testamento, e, curiosamente, o livro do Antigo Testamento mais citado é o livro da sabedoria da versão grega, que, inclusive, o Cânon Oratoriano, que é o mais antigo que nós temos, diz que ele é um livro do Novo Testamento, livro da sabedoria do Antigo Testamento, e é o livro mais usado, juntamente com o Eclesiástico, dentro do Novo Testamento, enquanto citações. Depois, é um texto que tem como corpus muito citado explicitamente dentro da carta.
Eu também, quando pego com todo o documento da igreja, uma vez Maria Clara já observou isso daí, né? Eu vou lá, escarafuncho tudo que tem de citação da Sagrada Escritura, faço meu esquema, vejo o que citou, o que não citou, e uma segunda coisa que eu olho, qual é o título que aquele texto em si deu à Virgem Maria. Porque todo texto, o Papa vai colocar lá no final, vamos dizer assim, como é que ele invoca a Virgem Maria. Então, este texto dele colocou, se alguém for pegar o texto, está no número, então, 241, Rainha de toda a criação. Rainha de toda a criação. Seja a Sagrada Escritura, mas seja a Virgem Maria, ele soube fazer, dialogar com aquilo que era o tema proposto, né? Eu acredito que, aqui, para concluir minha fala, vale a pena ter a obra em físico, mas ela não é necessária, porque está aberto lá. Vale a pena ir visitar os e-books e vale a pena visitar os 17 vídeos que estão gravados. Onde nós encontramos tudo isso? Encontramos no site do nosso departamento. E se alguém, é óbvio, quer comprar uma obra, então vai procurar o departamento. O Emanuel está aqui, ele pode também ajudar. Então, muito obrigado a Letícia, porque ela que esteve ali organizando tudo para nós e foi atrás, inclusive do cafezinho, hein? Ela que foi comprar os biscoitos e pão de queijo para nós, ela correu atrás tudo isso. Então, muito obrigado a cada um e cada um. E uma sugestão prática, é um bom presente de Natal. Bom, eu não sei se foi pensado, mas eu queria convidar, claro que quem já escreveu já falou, convidar os autores, as autoras que estão aqui, fiquem em pé para que possa aplaudi-los, agradecer pela presença, pelos textos. E quem não está aqui, está virtualmente, também sintam-se aplaudidos e aplaudidas, né, por essa participação tão linda dos nossos autores e autoras que estão aí virtualmente. Obrigada mais uma vez pela contribuição dentro desse texto que está aqui marcado. Está marcado. Obrigada, gente. Olha, Ele não veio, então seria ele que ia falar. então, os próximos vídeos. Então, ficamos por aqui. Uma A gente foto vai de tirar todo uma foto. Mas vocês ficam aí, nós vamos ali. Aí pode ser. o Emanuel vem aqui, pega todo mundo. Pode ser. Obrigada, gente. Obrigada, pessoal que está no Zoom. Vamos sentar aqui, ó. Não é aqui. Pode falar. Obrigada para quem está pelo Zoom. Parabéns, viu, autores e autoras. Tchau, gente. Obrigada. Parabéns a todos, um abraço. Oi, valeu. Vamos lá. Todos, todo mundo pronto. Não. É que eu achei que você ia entrar na foto, fiquei esperando. Ó, muitas fotos, gente. Sugestão, façamos uma foto só com os autores também. Então, aí eu pedi para os que não são, felizes. Aí nós Quem não é, vai tomar café. Pegamos. Aonde vai ser?